E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta, né, para mais uma aula de correção de exercícios. Nós passamos um período sem ter essa nossa aula de correção de exercícios, até porque a gente estava num período de recuperação de conteúdos, de avaliação, aquilo tudo mais, tá? Mas, mais uma vez, a gente vai voltar sempre na segunda-feira à noite, por volta de 7 horas, vai estar no canal, esse vídeo com resolução das atividades da semana anterior, para que você possa observar se você conseguiu resolver corretamente ou não. E caso você tenha tido alguma dúvida para resolver, você pode tentar tirar sua dúvida com a resolução desse vídeo. Tranquilo? Então vamos lá. Primeira questão dizia assim: determine por quanto deve ser vendido um objeto comprado por R$ 700 para que se obtenha um lucro equivalente a 5% do preço de custo. O que a gente tem que entender aqui, pessoal? Ó, a gente tem duas coisas a entender. A gente tem o que a gente chama de preço de venda, tá? E a gente tem o que a gente chama de preço de custo. São duas coisas totalmente diferentes, tá? Vamos supor aqui, ó. Um objeto ele foi comprado por R$ 700. Então esse foi o preço de custo, tá? Essa pessoa ela quer obter um lucro, então ela vai ter que fazer um preço de venda. O preço de venda e o preço de custo são dois valores que normalmente são diferentes, tá? Se eu quiser ter um lucro, o meu preço de venda ele tem que ser maior do que o meu preço de custo. Ah, eu quero ter um lucro de R$ 10. Se eu comprei um objeto por 700, tenho que vender por 710. Certo? Ah, Laércio, e se acontecer o contrário? O preço de venda for mais barato que o preço de custo. Nesse caso, você está tendo um prejuízo. Tá? Supor que você comprou uma caixinha de som para revender. Você comprou a caixinha de som, hoje ela estava R$ 30. Quando é amanhã, ela baixa em todo lugar para R$ 20. O que é que você vai fazer? Você não consegue vender pelos R$ 30 que você queria vender. Você vai ter que baixar o preço dela. Consequentemente, você provavelmente vai ter um prejuízo. Tá? Entendam o seguinte. A gente vai aproveitar isso para falar algumas coisas interessantes. Primeiro, sabe aquele aparelho de telefone celular que você tanto quer, né? Aquele aparelhozão de última geração, aquela coisa toda? Geralmente acontece o quê? Quando ele é lançado, vamos supor que ele tenha sido lançado por R$ 1.599. Tá? Preçozinho até razoável, né? Aparelhozinho celular de médio para bom. Então o que acontece? Assim que ele foi lançado por esse valor. Você tem que entender que o preço de custo dele não é esse. O preço de custo dele é bem abaixo disso. Aí, hoje em dia, com o avanço da tecnologia e com o consumismo que a gente tem, o que acontece? As empresas, elas costumam anualmente mudarem as suas linhas de celulares. Então, todo ano ela vai lá e lança isso. Tá? Algumas seguem uma numeração, como é o caso da Apple, que tem o iPhone 10, iPhone 11, iPhone 12, que todo ano é lançado. E algumas outras, né, como Motorola, Samsung, às vezes elas mudam a nomenclatura do telefone celular. Ah, é o Galaxy A, Galaxy J, Galaxy S, Galaxy não sei o quê. Então, ela vai lançando todo mês, todo ano, desculpa. O que, é que vai acontecer? Esse celular que foi lançado por 1.599, quando está perto de ser lançado um outro, geralmente ele baixa o preço. Baixa lá, vamos supor, para 1.199. Baixou o quê? Baixou R$ 400. Você, opa, descontão. Às vezes, esse R$ 1.199 aqui ainda é maior do que o preço de custo daquele telefone. Tá? Então a empresa ela não está tendo prejuízo. Outra coisa que pode acontecer é o quê? Você chegou no supermercado lá, e tá lá no supermercado promoção. Supor que um determinado salgado não, vamos colocar aqui um biscoito que custa R$ 2,59. Normalmente você chegou lá e tá na promoção de R$ 1,39. Você, opa, promoção de R$ 1,20. Rapaz, tá bom. Quando você vai olhar, aquele produto às vezes ele tá faltando 2 ou 3 dias para vencer o seu prazo de validade. Nesse caso, muitas vezes
o preço de custo dele é maior do que 1,39, tá? Aí você diz, bicho, então o mercadinho vai ter prejuízo? Não. O que é que o mercadinho ele vai fazer? Ele vai tentar vender aquele biscoito para que ele não tenha um prejuízo total. Se aquele biscoito vencer, ele vai perder o biscoito. Então, ele vai perder todo o preço de custo dele. Então, ele prefere ter um prejuízo menor do que ter um prejuízo total, tá? Depois dessa explicação rápida aí sobre esse conceito de lucro, prejuízo e como é que funciona mais ou menos, vamos resolver nossa questãozinha, né? Então, se eu quero um preço de venda, o que é que eu vou ter que fazer, tá? Preço de venda, vou chamar aqui de P-venda, vai ser igual ao preço de custo mais o lucro, no caso, tá bom? Que é o que ele quer. Vou chamar só de PV aqui para ficar melhor, né? Então, o preço de custo é 700 e o lucro é 5% de 700. Preço de venda, 700 mais, cancela aqui, 5 vezes 7. Preço de venda, 700 mais 35. Preço de venda, R$ 735. Então, para que esse objeto tenha um lucro de 5%, tem que ser vendido por R$ 735. Tranquilo? Vamos lá, né? Um Xbox One estava à venda por R$ 1.800 e foi vendido com desconto de 20%. Por quanto esse videogame foi vendido? Olha só, desconto, tá? Então, preço de venda é igual ao preço de custo menos desconto, tá? Esse preço de custo ele pode ser utilizado até como valor normal, tá? Essa nomenclatura de preço de custo ela é meio complicada de a gente até utilizar às vezes, por quê? Porque é bem provável que ele não tenha um preço de custo de 1.800, até porque ele foi vendido com desconto, tá? E como não se trata de um bem perecível, algo que entra no prazo de validade, é muito improvável que esse desconto tenha sido só para se livrar da mercadoria. Então, preço de venda é igual a 1.800 menos 20% de 1.800. Cancelam esses zeros aqui. Preço de venda, 1.800 menos 20 vezes 18 dá 360. Preço de venda dá R$ 1.440. Certo? É esse o valor que ele terá que ser vendido para que esse desconto seja realmente de 20%. Terceira questão. Valdênio vendeu um aparelho de ar-condicionado usado com desconto de 6% sobre o preço de compra. Admitido que ele tenha comprado o produto por 1.113 e qual foi o preço de venda dele. Então, o preço de venda é igual a 1.113 menos 6% de 1.113. Então, preço de venda, 1.113 menos 6 vezes 1.113, né? Vamos só aproveitar fazer aqui na calculadora rápido para a gente. Fica 6.678 sobre 100. Preço de venda, 1.113 menos 66,78. Então, preço de venda desse aparelho de ar-condicionado foi de R$ 1.046,22. Tranquilos? A gente também lançou uma sugestão de pesquisa, tá? Os carros elétricos tendem a ser os modelos de carro mais comercializados em um futuro próximo, tendo em vista que eles dispensam o uso de combustíveis, etanol e gasolina, por exemplo, para o seu funcionamento, portanto não dispersando gases tóxicos que agridem o meio ambiente. Pesquise 3 modelos de carro elétrico e seus respectivos preços de venda no Brasil. Algumas pessoas mandaram a pesquisa, outras não, tá? Sempre que for relevante a gente vai tentar fazer alguma sugestão de pesquisa para vocês.
E o nosso intuito principal era o quê? Que a gente entendesse o seguinte, com essa pesquisa. Entendêssemos a seguinte coisa, que hoje em dia, os carros elétricos no Brasil ainda são extremamente caros, tá? Então você encontra carros aí na faixa de 160, 240 mil reais, que é um valor bem destoante dos nossos, sendo que a gente tem carros populares a partir de 50 mil reais novos. Então, você compra um carro elétrico que muitas vezes ele se assemelha a um carro popular, custando 3 vezes mais. Tá? Então, a tendência é que esses preços eles venham a diminuir em um futuro próximo. Depende muito da política governamental, se ela vai incentivar o modelo de carros elétricos ou não. E também eles tendem a diminuir esse valor em função do maior uso de energia elétrica de forma limpa, né? Então, quanto mais, por exemplo, estações de energia solar nós tivermos, é provável que o número de carros elétricos irão aumentar. Se você andar em alguns shoppings de Fortaleza, alguns deles já possuem no estacionamento estações de carregamento para carro elétrico. Lembrando que o carro elétrico ele não utiliza combustível, é só por energia elétrica. Então, por que ele é tão caro, né? Primeiro que você não vai ter gasto com combustível. A gasolina hoje está custando em torno de R$ 5,30, tá? Então você não vai gastar isso aqui por litro. Você não vai gastar esse valor para abastecer o seu carro, tá? Então você não vai gastar com combustível, você não vai gastar, por ser um motor elétrico, não tem combustão interna, você não vai gastar com óleo, você não vai ter problemas em motor. Praticamente a manutenção que você vai ter no seu carro é de pneus e suspensão. Por quê? Porque a vida útil das baterias desses carros são em torno de 25 anos. Tá? Então, mais ou menos durante 25 anos, você só vai gastar basicamente com pneus e com suspensão. Tá? Bem menos do que com os outros elementos que um carro convencional costuma ter de gasto. Ainda é muito caro, sim, mas a tendência é que venha diminuir cada vez mais. Beleza? Então, galera, essa foi a nossa aula, tá, de resolução de exercícios e a gente se vê na nossa próxima aula. Valeu!